Bom dia! Começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Hoje é quarta-feira, 17 de outubro, e vamos juntos até às 9 horas da manhã, cumprindo o nosso papel de levar informação de qualidade de um jeito único. Começamos hoje o Bom Dia Saúde. Toda quarta-feira teremos na nossa bancada 2 médicos e iremos tratar de temas que são do seu interesse. No nosso primeiro Bom Dia Saúde, falaremos de saúde do coração em adultos e em crianças. Para tratar do assunto, recebemos o médico cardiologista Alfredo Soares Júnior. Doutor Alfredo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Bom dia a você, Nathalie, bom dia aos nossos telespectadores e vamos, se Deus quiser, tentar falar e mostrar para eles quais são as realidades da saúde do coração. Que é tão importante, aliás, o nosso órgão vital. E também a médica pediatra Maria Heloísa Torres Ventura. Doutora Maria Heloísa, muito obrigada pela tua participação. Prazer tê-la novamente aqui conosco. Muito obrigada pelo convite e vamos conversar aí sobre como a gente pode prevenir as doenças do coração também. De preferência que comece na infância, né, De preferência doutora? que comece intraútero. Intraútero. Os cuidados começam intraútero. Nós vamos saber tudo isso a partir de agora. E a partir de agora, você também pode participar do nosso programa, fazer a sua pergunta para os nossos convidados, através do nosso WhatsApp, que é o 13 98877 9496, pela nossa fanpage no Facebook, onde já estamos também simultaneamente ao vivo, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Doutor Alfredo, quais são os sintomas mais comuns de que algo não vai bem com o coração? Olha, Nathalie, são vários sintomas que você pode classificar. Às vezes, um paciente com falta de ar, dor no peito, palpitações, são sintomas comuns que muitas vezes chegam no consultório e a gente tem que investigar para realmente saber qual é a importância desses sintomas. E os mais comuns que a gente vê é a falta de ar. Então, tem que ser investigado, tem que fazer todos esses exames e tem que ter uma anamnese bem apropriada, bem estudada, para poder definir, na realidade, o que é essa patologia ou se tem alguma coisa relacionada com o coração. Essa falta de ar, doutor, ela pode aparecer de repente ou ela já vem acontecendo, só que sem que o indivíduo dê a devida atenção? Não, ela pode vir de repente e como pode vir também lentamente e o paciente ainda não deu ainda a devida atenção para esses sintomas e quando ele vai observar ou vai ver, já realmente pode ser uma coisa já até mais avançada. Ou então ela vem abruptamente, ele pode ter um sintoma de falta de ar assim tão importante que às vezes até precisa ir até o hospital para poder dar sequência ao tratamento. Doutora, a gente começou aqui falando da importância de tratar, de cuidar desde o comecinho. Eu falei desde a infância, a senhora falou desde intraútero. Como isso acontece? Hoje, Nathalie, a gente fala muito dos 1000 dias, que é o período intraútero, os 9 meses, o primeiro ano e o segundo ano de vida. Esses 1000 dias, eles são uma janela de oportunidade imperdível, tanto do ponto de vista de desenvolvimento cerebral e também para a obesidade e para as doenças cardíacas. Hoje a gente fala que as doenças do adulto, na verdade, elas são todas do pediatra, porque a obesidade, o próprio diabetes tipo 2, os aumentos de colesterol, triglicéride, eles têm sintomas na fase adulta, mas o início de tudo Começou isso lá atrás, começa né? lá atrás. Então, tem muitos trabalhos mostrando que o ganho excessivo de peso na gravidez, aquele bebê que tem assim um excesso de oferta proteica nos primeiros meses de vida, é um nenê que tem um risco quase 3 vezes maior de uma doença cardíaca, porque eles são nenês que têm uma chance de obesidade muito maior. Antigamente, as mulheres que ficavam grávidas se sentiam liberadas para comer o que quisessem, se sentiam com o direito de engordar quanto quisessem, porque estavam grávidas. Isso hoje
já não é mais o padrão que deve ser seguido. Não. A mulher precisa se atentar a quantos quilos ganha durante os 9 meses. Inclusive, o acompanhamento do pré-natal com o ganho do peso do feto também. Porque nenês muito gordos, né, nenês que às vezes a mãe até desenvolve até uma diabetes gestacional, Sim, gestacional. São bebês de alto risco depois para a síndrome metabólica, né, que é a doença cardíaca, a hepatopatia, por infiltração gordurosa. Então, tudo isso, a gente hoje, a consulta do pediatra começa na gravidez. Então, a alimentação correta, sempre o incentivo do aleitamento materno até os 6 meses, isso tem um impacto muito grande na vida, na qualidade da vida e nos anos de vida desse adulto. Quando a gente não tem tudo isso, doutor, a gente geralmente, é muito comum o desenvolvimento ou da hipertensão, ou do diabetes, ou da obesidade. Como essas 3 patologias interferem na saúde do coração? A hipertensão, ela provoca uma série de problemas no paciente no decorrer da vida e se não fizer o tratamento correto. A obesidade também vai interferir nesse paciente e a diabetes é uma doença muito ingrata, porque ela é uma doença silenciosa e ataca principalmente a parte circulatória, tanto na parte coronária como na parte periférica, e às vezes com problemas renais e problema até de visão. Então, a gente deve, desde o princípio, tratar o paciente hipertenso, tratar o paciente diabético, ter que tomar cuidado com a obesidade. Isso daí é muito orientado aos pacientes para que eles não ganhem um peso excessivo, porque futuramente vai ter os problemas que vão ser inerentes ao próprio coração dele. Pessoas que têm pai, avô, gente na família que tem problema no coração, tem que se preocupar? Tem sim, tem, porque existe também o fator genético e o fator hereditário. Se você tem um fator hereditário, se você tem na família pacientes com morte súbita em idade mais jovem, 50, 40 anos, você tem que estar sempre preocupado, porque você também pode herdar isso do seu pai ou da sua mãe. Então, você tem que ter essas preocupações. A morte súbita, quando ela acontece, por que ela geralmente acomete pacientes mais jovens? A morte súbita está muito relacionada principalmente à arritmia. Se você tem uma arritmia, você pode, de repente, ou vai fazer exercício, ou não está preparado, ou não fez uns exames, não fez teste para saber se você está apto a fazer a atividade física, você pode, de repente, ter uma arritmia e essa arritmia pode levar ao óbito. Isso não é incomum. Então, a gente precisa tomar certos cuidados. Por isso que quando se começa toda uma atividade física, a orientação é que você passe por um check-up e entre o check-up e o cardiologista. Exatamente. Você tem que fazer um check-up, tem que fazer uma série de exames, inclusive fazer um teste ergométrico para ver se você realmente está apto a fazer exercício. Saber se você não tem nenhuma arritmia, saber se você não tem nenhum problema coronário, que você pode, às vezes, até detectar num teste ergométrico e ter condições de fazer os exercícios adequados para a sua idade. Doutora, obesidade em criança, que leva muitas vezes ao diabetes, que afeta muitas vezes o coração. As mães, os pais, a gente vai dizer, não só as mães, né, mas os pais de uma maneira geral, já estão mais conscientes sobre a importância da alimentação correta ou isso ainda é um desafio, e especialmente quando a gente está falando de criança? Não, é um desafio enorme, né? A gente teve agora Setembro Laranja, né? Uma campanha da Sociedade Brasileira de Pediatria para tentar tirar alguns mitos, né? Porque a gente cresceu com isso, né? Criança bonita é criança gordinha. Gordinha, é saudável. A gente tinha uma oferta enorme de açúcar e sucos nos primeiros meses de vida. Tem um trabalho americano que mostrou que 80% das crianças abaixo de 2 anos já comeram bolacha recheada. Então, se a gente pensa que são bebês, né? E se a gente vê que no nosso meio isso também é super comum, então eu acho que é um desafio enorme a gente... E assim, diário, sempre falar, acho que mudar um hábito sempre, né? Aquela coisa do esclarecimento. Quando eu vejo, às vezes, uma criança comer esse salgadinho de pacote, essas mamadeiras de refrigerante, a gente... Mamadeira de refrigerante é horrível, né? É horrível, dói o coração, né? Dói o coração, dói o coração. Mas você pensa que
Falar, coitado, não pode comer. Eu penso, coitado, né? Vai comer e a gente sabe que isso vai levar um impacto, tanto do ponto de vista cardíaco, como outros órgãos também muito nobres, como o rim, coração, fígado. É futuramente que você vai ver as causas do que essas crianças... Lidar com os prejuízos, né? Ah, sim. Eu acho que é importante que a criança, desde a infância, tenha essa alimentação adequada e no futuro vai ser muito mais saudável para ela. É que os pais não fazem isso, né? Os pais facilitam. É um desafio, viu, doutor? É um desafio, né? A gente tem filho pequeno, lá em casa é assim, a gente fala, Luísa, doce só no fim de semana, mas aí quando você vê, tem os churros na frente da escola, né? É difícil. E todo mundo, aliás, a escola tem também um papel fundamental quando a gente fala de alimentação saudável para as crianças. Eu falo, né? Que a gente às vezes é meio esquizofrênico mesmo. A gente fala, não pode comer doce, aí faz a festa de aniversário, enche de brigadeiro. Nathalie, eu acho que difícil. a grande dificuldade, tanto do cardiologista como do pediatra, é a mudança de hábito. A mudança de hábito é importantíssima, mas ao paciente, as pessoas não aceitam muito a mudança. Eles acham que eles devem fazer o que eles gostam de fazer e procuram. Mas a gente procura tentar orientar o máximo possível, no sentido de que eles entendam que a realidade é o futuro deles. Sim. O senhor, no consultório do senhor, qual é o principal perfil que o senhor atende? Mais homens, mais mulheres? Olha, quem vai mais no consultório é mulher, né? Quem vai mais no consultório é mulher, mas eu atendo homem, atendo mulher. E eu vejo que o meu perfil de doentes são perfis de doentes mais de idade, você entendeu? São pacientes que têm aí a faixa etária de 60, 65. E eu tenho percebido, Nathalie, nesse período todo de formado, são 43 anos de formado, a gente viu que a evolução da medicina foi muito grande. Sem dúvida. E melhorou muito. E hoje a gente vê que esses pacientes estão vivendo muito. E eu vejo pacientes com mais de 30 anos que eu estou atendendo. A longevidade está aumentando, né? Eu tenho um paciente com 40 anos de atendimento. Que começou... Começou lá atrás. Aí a gente pode dizer, pegando esse gancho, da importância da prevenção. Prevenção e o tratamento correto. Eu só para citar uma coisa para você que eu acho tão importante, eu tenho uma paciente com 80 e poucos anos, acho que 82, 83. Eu me lembro tão bem dessa paciente quando eu era mais ou menos recém-formado, devia ter uns 27 anos, e essa paciente precisou de uma indicação de um marca-passo. Era uma doente chagásica, indicamos um marca-passo para ela. Se acredita que até hoje ela está viva e tem trocado o marca-passo, já trocou várias vezes a bateria do marca-passo, para você ver a importância do tratamento e como evoluiu a medicina. São mais de quase 4 décadas que ela está usando as baterias. E está saudável. E está saudável. E está viva até hoje. E lembra daquela época. Com relação à questão do avanço da medicina, do ponto de vista da cardiologia para crianças, é possível hoje operar bebês dentro da barriga? É possível e, assim, a importância do pré-natal, porque quando você faz essa detecção intraútero, além das vezes algumas correções que precisam ser intraútero, em centros especializados, é importante que essa gestante já seja até orientada, até o nascimento num lugar que você tenha já todo aquele acesso, né? Porque às vezes a criança nasce, ninguém sabia da cardiopatia, acaba que nasce num hospital sem uma infraestrutura para melhor tratamento para essa criança, e aí aquela loucura, né? Procura vaga, transfere. Aliás, a nossa região vive uma situação muito caótica quando a gente fala de cardiopatia congênita. Verdade. Né? E a gente perde vidas aqui com grande frequência. A cardiopatia congênita, se não tratada com a urgência que merece, ela leva mesmo a criança a óbito. Depende da cardiopatia, sim. Tem cardiopatias que, se você não tiver uma correção rápida, às vezes uma colocação de um canal, de um stent ali, você pode perder a criança se não for adequadamente tratada assim. Algumas você precisa do diagnóstico e vai tratando, às vezes com medicação, para ganho de peso, até a correção cirúrgica. Mas algumas precisam de emergência
É um tratamento urgente. Colocação de stent em recém-nascido, isso é possível? É possível. É possível. Hoje a medicina é tão avançada que tudo é possível. Porque quando a gente pensa em stent, a gente pensa naquele adulto que está com vias de infarto ou que já tem alguma veia muito comprometida. Agora a gente está falando de um recém-nascido. Não, eu tenho uma paciente que ela tem lúpus e o lúpus, a mãe tem lúpus, e o lúpus, você pode fazer o lúpus neonatal. Ela tem um anticorpo, um autoanticorpo que passa a barreira transplacentária e esse autoanticorpo, ele tem assim uma predileção pelo feixe elétrico cardíaco fetal. E esse neném nasceu com um bloqueio, ele foi colocado, a gente já sabia, ela nasceu no hospital especializado, foi colocado o marca-passo ali nos primeiros minutos de vida e o neném é meu paciente. E isso só foi detectado porque o pré-natal foi bem feito? Isso mesmo, isso mesmo. Teve aquela ligação entre o pediatra e o ginecologista, o obstetra, e esse nenê já foi detectado que ela tinha esse autoanticorpo, ela tinha bloqueios cardíacos no pré-natal do bebê. E as cardiopatias congênitas, nós temos a classificação delas. São as cardiopatias cianóticas e as cardiopatias acianóticas. As acianóticas são as mais simples, que seria o CIA, que seria a comunicação entre os átrios, o CIV é a comunicação entre os ventrículos, e tem a persistência do canal arterial. E as cardiopatias cianóticas, essas são mais graves e são mais complexas. Tetralogia de Fallot, são cardiopatias que requerem um tratamento específico. Agora, essas outras, é lógico que precisa, às vezes, de tratamento cirúrgico, mas nem sempre. Às vezes a gente vê que o paciente nasce com forame aberto e ele vai persistir até os 7 anos de idade e depois ele fecha naturalmente. Ou, se não fechar, futuramente tem que fazer a cirurgia. E hoje são cirurgias específicas. Antigamente a gente mandava abrir. Não tão invasivas hoje, Não é tão invasivo. Hoje se faz pela femoral, você vai lá e coloca, é a cirurgia do guarda-chuva, você enfia uma pecinha lá dentro, abre e pronto, tampou. E aí, antigamente se fazia com pericardo bovino, era um manchão que tinha que colocar ali, você está entendendo? Mas hoje os resultados são excelentes e o paciente vive aí sem problema nenhum. Esse foi o avanço. O avanço tecnológico foi muito importante na correção dessas cirurgias, que realmente deu certo. E o Brasil tem tecnologia e tem mão de obra muito especializada, né, doutor? O Brasil, doutor? principalmente o estado de São Paulo, não só São Paulo, tem muitas cidades do interior que estão muito avançadas, como Rio Preto, Ribeirão Preto, Campinas. Santos também tem o avanço tecnológico. Nós aqui em Santos também temos condições de fazer esse tipo de cirurgia. É lógico que nas cirurgias cianóticas, que são cirurgias de alta complexidade, também, né? Aí já é uma coisa que precisa talvez de um recurso maior. Então aí a gente encaminha às vezes o paciente para São Paulo para poder, num hospital de referência, para poder fazer esse tipo de tratamento. Mas Santos também. Santos hoje também tem condições de fazer essas cirurgias, a Santa Casa, a Casa de Saúde, o São Lucas também faz, e nós estamos em A recuperação condições desse boas. paciente hoje é mais rápida do que em anos anteriores, Sim, né? muito mais rápido. Era duro você, até recente eu vejo uma cliente que teve no consultório, ela fez uma cirurgia era um CIA, que eu indiquei o CIA, uma cirurgia, ela devia ter uns 12 anos de idade quando fez. Eu olhei para ela e falei assim, deixa eu ver onde está o corte. Aí eu falei assim, puxa vida, olha, se fosse hoje, você não precisaria mais ter esse corte. Essa cicatriz, né? Essa cicatriz aí, eu falei, poxa, você não precisaria ter essa cicatriz. Você vê como foi o avanço. Sem dúvida. E ela tinha 12 anos de idade quando eu encaminhei para que fizesse a cirurgia de CIA. O Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo. No próximo bloco a gente segue falando de coração e saúde cardiológica. Não saia daí. Até já. O Bom Dia Baixada está de volta e faltam 11 dias para escolhermos o governador do estado de São Paulo e o presidente do Brasil. Se você perdeu o primeiro turno e está em dúvida se pode votar, o repórter Fabiano Roma tem a resposta.
As eleições estão chegando, muita gente já escolheu em quem votar, tem muita gente ainda na dúvida, isso faz parte do processo. E o que faz parte também é que você pode não ter conseguido votar no primeiro turno e está na dúvida se vai conseguir votar no segundo, se pode votar no segundo. Por isso a gente veio conversar aqui com a Michele Lapa, que é chefe do cartório, e vai tirar essas dúvidas para a gente. Quem não votou no primeiro pode votar no segundo? Como é que tem que fazer, Michele? Tudo normal. O eleitor que não conseguiu votar no primeiro turno pode comparecer às urnas da sua sessão e votar normalmente nesse segundo turno. Depois ele deve procurar o cartório eleitoral para regularizar essa situação, mas pode ser após o segundo turno. Então vamos deixar bem claro, não precisa vir no cartório antes, é só ir lá e votar. Exatamente, é só comparecer à sessão. Importante é que o eleitor verifique com antecedência a sessão onde vota. Nós tivemos muitas ocorrências de eleitores que não sabiam a sua sessão de votação e que, inclusive, por esta situação, não conseguiram votar no primeiro turno. Então, mas é importante ressaltar também que depois das eleições, como você disse, vem ao cartório para deixar tudo certinho, né? Exatamente. Depois das eleições, passado o dia do segundo turno, o eleitor vem ao cartório e regulariza a situação dele de ausência no primeiro turno. O eleitor já sabe, mas nunca é demais a gente falar. No dia da eleição tem que levar o título, documento de identidade, como é que é? Então, o eleitor precisa levar o título, um documento original com foto de identidade. Importante, se ele não tiver o título, ele consegue votar só com documento com foto, mas ele precisa saber o local de votação e principalmente a sua sessão de votação. Não custa nada se informar direitinho e ter uma votação tranquila, né? Isso, o eleitor pode buscar essas informações pelo site do TSE ou em qualquer cartório eleitoral aqui de Santos. Michele, muito obrigado, uma boa eleição para você, uma boa eleição para você que está aí se decidindo ainda. Fabiano Roma, para Santa Cecília TV. Uma boa eleição para todos nós. O futuro do nosso país e do nosso estado, o maior do país, está na mão de cada um. O site do Tribunal Superior Eleitoral, eu vou repetir, é tse.jus.br. E voltamos com os nossos convidados. Hoje estreamos o quadro Bom Dia Saúde. Falamos hoje de saúde do coração com o médico cardiologista Alfredo Soares Júnior e a médica pediatra Maria Heloísa Torres Ventura. Você pode participar, fazer sua pergunta para os nossos convidados pelo nosso WhatsApp, que é o 13 988779496, pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos simultaneamente ao vivo, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Nós falávamos no bloco anterior sobre a evolução tecnológica. E ela é, de fato, extremamente importante, é também um caminho sem volta. No entanto, quando a gente está falando de vida e quando a gente está falando de saúde, muita gente hoje reclama da questão da distância entre o médico e o paciente. Consultas que não duram mais do que 10 minutos e que o médico mal põe a mão nesse paciente. Isso não pode ser perdido, né, doutor? Não. De fato, a gente que é mais antigo, a gente teve outro tipo de informações, outro tipo de instruções. Na época da faculdade, a gente aprendeu que tinha que ter uma boa anamnese. A anamnese seria toda a história que se tira do paciente, que se leva no mínimo uns 10 minutos, depois de um certo conhecimento, depois de uma certa prática, isso daí fica mais fácil. Mas você tem que ter pelo menos uma conversa, um preâmbulo das coisas para saber realmente o que ele está sentindo. Aí depois sim, aí você vai e faz um exame físico do paciente, onde você coloca a mão no paciente. Você tem que examinar o abdômen, você tem que auscultar o paciente, você tem que auscultar o pulmão, o coração, tem que ver. Porque se você não puser a mão, você deixa de passar uma série de informações, uma série de coisas que você poderia estar resolvendo ali. E pode salvar uma vida. E salvar uma vida. Eu já comentei com você, eu me lembro de um paciente que apenas só de pôr a mão no abdômen, eu fiz um diagnóstico de aneurisma abdominal. Não comentei com o paciente, mas eu falei para ele, olha, vamos fazer um ultrassom do seu abdômen. E foi de fato, era um aneurisma, esse paciente foi operado e ele podia ter uma morte súbita se não tivesse visto.
isso vale também para crianças, né? Muito mais, porque doutora? a gente na pediatria, você tem ali o paciente, tem todo, né, o entorno, né? A mãe, o pai, os avós, os cuidadores. Mas eu acho que isso que você falou é muito importante, assim, esse resgate da empatia, né? Sim. Porque muitas vezes na anamnese, você vê que a queixa é um ponto, mas o problema é tão profundo, né? A gente vive numa sociedade super acelerada. O médico da família, aquela coisa de resgatar o médico, que você sabe que você vai procurar, né? Elas estão inseridas no meio dessa crise, Sem que é dúvida. econômica, política, Sem social. dúvida. Então a criança vive diferente da gente, que vivia mais isolado dos problemas do pai. Hoje a gente vê uma geração de crianças que vive junto com os pais os problemas. Ansiosa, angustiada. Então, às vezes, a queixa até uma dor no peito, fica cansado, e você vai ver que o problema é, às vezes, uma ansiedade, o bullying, que muitas vezes a gente se depara. E na história você consegue, e você evita ali um monte de exame, né? Submeter essa criança a um monte de exame laboratorial, radiológico. Há um estresse desnecessário, que muitas vezes só potencializa aquele quadro, É né? verdade. Então, a gente tem que resgatar essa parte de se sentir como outro, né, da medicina. Não, e o importante também, Nathalie, é você ter o histórico familiar. Sem dúvida. Você tem que saber o que aquela família, se tem algumas doenças, se os pais têm alguma doença. Na minha parte, que é a parte de adulto, eu tenho que perguntar, sua mãe está viva? Tudo bem, tem hipertensão, tem diabetes, você tem que saber. São tabagistas, não são? Tudo isso você tem que ter as informações que vai juntando as peças para você ter um diagnóstico da doença desse paciente. A gente falou aqui, a doutora Heloísa fez uma pontuação muito pertinente com relação a tudo isso que a gente tem vivido, que o brasileiro tem vivido nos últimos anos. Uma crise política, uma crise econômica, uma crise moral, de valores éticos. O estresse, doutor, pode afetar a saúde do coração? Sim, o estresse afeta a saúde do coração. Principalmente paciente extremamente nervoso, estressado. Ele vai ter problemas sérios, certo? Aumenta a taxa de adrenalina, então ele pode provocar vasoconstrição periférica, vasoconstrição cardíaca e vai tendo problema e até chegar a ter um infarto do miocárdio. Infarto, quais são os sintomas? Olha, os sintomas, vamos falar os sintomas clássicos. E existem outros sintomas, mas vamos falar os sintomas clássicos. O sintoma clássico é uma dor opressiva no peito, uma dor intensa e normalmente ela irradia para o braço esquerdo ou então para a mandíbula. Isso é uma das características clássicas da dor do infarto do miocárdio. E essa dor é muito intensa. E o paciente acaba apresentando uma sudorese intensa, um mal-estar importante, e isso você tem que tomar atitudes imediatas. Ou levar esse paciente para um pronto-socorro o mais rápido possível, ou se você tiver disponível 2 aspirinas, dá 2 aspirinas para ele ali para poder, pelo menos, ajudar a ele melhorar essa circulação. E existem outros tipos de dores que não são as clássicas, mas que você tem que saber diferenciar. Porque a dor no peito você tem que diferenciar com outros tipos de dor. Ou uma dor torácica normal, uma dor torácica muscular ou um problema de vesícula que dá uma dor mais ou menos desse tipo. Mas as outras dores que também não são comuns, mas que você tem que saber. Dor, uma nevralgia nos dentes. Uma nevralgia, um paciente pode falar, eu tive uma dor nos dentes, em todos os dentes. Isso é uma dor clássica, que é uma dor que esse paciente provavelmente está tendo um infarto de coronária direita. Nossa, não precisa saber. Não imaginava, eu não imaginava. Uma dor na boca do estômago. Como se tivesse com uma dor de estômago, vamos Uma dor de dizer assim. estômago. Você vai lá, a dor de estômago. Essa dor é uma dor de infarto de coronária direita. Isso é um caso que eu posso dizer para você, porque a gente já passou tantos anos de medicina que tem tantas coisas para contar. Era uma senhora de 90 anos, praticamente, na época, e eu tratava de toda a família, e a mãe
a filha ligou para mim e falou assim, doutor Alfredo, dá para o senhor passar em casa? Naquela época a gente ia muito em casa do doente. Médico da família. Aí eu cheguei lá, a velhinha com 90 anos de idade, com uma dor na boca do estômago. Eu falei, eu acredito que essa vozinha não deve ter nada, é só um mal-estar. Vamos dar aí um Buscopan, caramba. Toma um Buscopanzinho. A Maria, amanhã você liga para mim, você vai saber se está tudo bem. Isso na quarta-feira, a Maria lhe ligou. Olha, está tudo bem, ela melhorou. Bom, então tá ótimo, Maria. Amanhã eu estou de plantão na Santa Casa, qualquer coisa você me fala. 9 horas da manhã na quinta-feira, ela ligou para mim na Santa Casa e que a mãe tinha voltado a dor na boca do estômago. Eu falei, Maria, traga a sua mãe para cá. Eu quero fazer um eletrocardiograma na sua mãe. Estava infartando. E eu falei, eu já imaginava infarto de coronária direita. E deu infarto de coronária direita. Então são coisas que o tempo vai mostrando para você. E eu já vi infarto com dor no oco da axila, já vi infarto com só dor na mandíbula, dores nos dentes, esse tipo de dor na boca do estômago, são coisas que acontecem. Mas a dor clássica é aquela, dor em constrição muito forte, ela é uma dor intensa, é diferente de uma dor anginosa. Uma dor anginosa é um princípio que se vai ter um infarto. É aquela dor constritiva também, mas é uma dor que ela alivia rapidamente. Que ela passa. Ela passa. Mas a dor do infarto, ela não passa. A dor é muito intensa, irradiando para o braço esquerdo, ou às vezes para a mandíbula, e você tem que procurar socorro imediato. Crianças com síndrome de Down, doutora Heloísa, têm mais chances de ter problema cardíaco? Tem. A síndrome de Down, a gente tem um cromossoma a mais, né? 50% dessas crianças podem ter cardiopatia. Então, de todas as comorbidades que podem ter a síndrome de Down, a cardiopatia é uma das mais frequentes. Então, é importante que quando a gente faz o diagnóstico, e ele pode ser feito também intraútero. Intraútero, exatamente. Depois da 12ª semana, a gente faz aquele exame da translucência nucal. Então, essa criança que você faz o diagnóstico intraútero, ela já precisa fazer um eco fetal. Porque aí, se você já tem uma cardiopatia, pelo menos, né, já a programação do nascimento desse bebê. Mas metade deles tem. Então, a CIV, CIA, o defeito de septo AV, são ligados à síndrome de Down. E nesse caso, quais são os tratamentos para que essa criança tenha uma qualidade de vida melhor? Depende. Se não pudesse haver a correção do problema Depende. cardíaco. Hoje, como a gente tem essa detecção mais precoce, então é mais fácil o manejo, né? Então, a maior parte das cardiopatias são acianóticas, né? Como a CIA, a CIV, né? Que são essas comunicações entre as cavidades. Porque intraútero, a gente tem algumas cavidades, porque o sangue não passa pelo pulmão. Então, tem aquela... Quando a gente nasce, teria que fechar. Nesses pacientes, essas comunicações não fecham. Então, o tratamento vai estar muito ligado ao tamanho, à repercussão hemodinâmica, né? E você vai tentar programar o procedimento cirúrgico no melhor momento, quando tem um peso superior, quando a criança está estável. Agora, às vezes, a cardiopatia, como o doutor falou, a tetralogia te falou, alguma que precisa colocar um canal ali, né, para ligar e oferecer um sangue mais oxigenado, aí é um procedimento mais urgente. Mas, às vezes, você melhora aquela situação numa primeira cirurgia para uma correção total depois de algum tempo, numa situação melhor. Não na síndrome de Down. Na síndrome de Down é muito comum você ter o CIA. Mas, às vezes, você pode ter uma criança com CIA e, às vezes, você espera. Na síndrome de Down, provavelmente não vai fechar mesmo. Mas tem muitas crianças que até o 7º, 8º ano de idade acaba fechando o canal. E isso é via acompanhamento. Tem que fazer acompanhamento. Você tem que acompanhar. Agora, se não fechar, aí você tem que fazer a cirurgia. Mas não é incomum, Nathalie, a gente que tem uma clínica já de muito tempo, eu estou falando isso aí porque a gente tem uma experiência longa. Claro. De 43 anos, então eu falo para você, eu tenho pacientes com CIA aberto ainda, com 86 anos. Mas que fazem acompanhamento regular. Não, estão acompanhando, mas já está com o coração complicado, tem insuficiência cardíaca, tem tudo. Mas esse paciente não foi operado na época, deveria ter sido operado, e se passou o tempo, e estão aí. Então são muitos pacientes, e tem até pacientes com uma certa idade que eu mandei operar com 40 anos de idade.
E que tinha passado todo esse período e ninguém tinha visto. Não é que não tinha visto, ou deixaram, ou o próprio paciente não quis mexer, achou que não iria fazer a cirurgia, mas precisaram fazer. Mas só complementando o que o doutor falou, em criança, primeiro que às vezes a gente pode ter infarto também em criança. Isso que eu te perguntar. Criança infarta? Pode infartar? Pode, mas não tem a etiologia, né? A causa é diferente do adulto. Então, geralmente, assim, uma malformação, uma vasculite, tem uma doença que chama síndrome de Kawasaki, que ela é uma inflamação na coronária. Então, às vezes, 20% dessas crianças evoluem com aneurisma de coronária e, às vezes, a doença melhora. E são infartos fulminantes? Na criança, geralmente. Como a gente não tem essa circulação colateral e no adulto jovem, o infarto tem que ser detectado muito rápido, porque muitas vezes você leva a uma parada cardíaca. E geralmente quando o diagnóstico é feito, a família geralmente acaba sendo surpreendida. Nossa, imagina, né? E às vezes a criança, ou como o doutor falou, os problemas de arritmia, né, familiares, né? Aquela criança que está jogando bola, estava ótima, a mãe deixou na escola, estava ótima e tem um problema. Nesses casos de arritmia, muitas vezes essas crianças têm aquele problema de hipertrofia, uma miocardiopatia hipertrófica, que é muito comum a gente encontrar, não é tão infrequente. A hipertrofia, a miocardiopatia hipertrófica, ela causa muita arritmia. E as pessoas morrem por arritmia. E hoje a gente vê que esses atletas de alta performance... alto rendimento. Tem muitos deles que têm arritmias extremamente severas e não querem nem ser tratados. Porque não querem parar de fazer o porque esporte. Porque isso aí nos congressos, a gente vai nos congressos e a gente tem as palestras com os colegas que fazem a parte de cardiopatia esportiva e eles mostram os casos que realmente atletas, e até cita alguns nomes, que a gente não precisa comentar, mas cita os nomes, não que cita o nome do atleta, mas que aqueles atletas, por exemplo, eu não sei se vocês se lembram daquele atleta, o Serginho, que era do São Caetano, que morreu numa partida. Morreu numa partida de futebol. Ele tinha antecedentes. Ele tinha uma miocardiopatia hipertrófica e ele fez uma arritmia e morreu. Ali na hora. No jogo, em campo. No jogo. Mas só Era uma complementando miocardiopatia isso que o senhor está hipertrófica falando, do diagnóstico cada vez mais precoce, além da parte intraútero, hoje, por lei, todo bebê faz o teste do coraçãozinho. Do coração quando então, nasce. Quando nasce. É lei a gente fazer, você coloca o oxímetro para a gente ver se você tem diminuição de oximetria. Porque uma cardiopatia que eu não consiga levar esse sangue oxigenado... Ela é detectada por esse exame. Então, um exame simples, baratíssimo, né? E que você salva a vida. Você salva a vida. O Bom Dia Baixada vai para mais um rápido intervalo. Não saia daí, até já. E estamos de volta e chegamos ao último bloco do nosso programa. Hoje estreamos o quadro Bom Dia Saúde, falando de saúde do coração, com o médico cardiologista Alfredo Soares Júnior e a médica pediatra Maria Heloísa Torres Ventura. Você pode participar do nosso programa, fazer sua pergunta para os nossos convidados, através do nosso WhatsApp, que é o 13 98877 9496, pelo nosso Instagram, pelo nosso Twitter e pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos simultaneamente ao vivo desde as 8 horas da manhã. Aliás, eu quero agradecer a todo mundo que está nos acompanhando pela nossa fanpage e quero aqui passar um recadinho da Fabiana Honorato. Ela disse: bom dia, Nathalie, tudo bem? Aproveitando que o assunto é saúde e estamos também no Outubro Rosa, quero convidar o público para uma palestra que será realizada na Dieta Vitória neste sábado, às 3h30 da tarde, sobre alimentação na prevenção e tratamento do câncer. Uma nutricionista passará dicas importantes e práticas. Para participar, olha que legal, basta doar um hidratante corporal que será repassado para o Instituto Neomama. Nós tivemos aqui a Gilze Francisco, que é presidente do Instituto. A presidente da entidade estará presente também. Todos são bem-vindos. O endereço é Avenida Almirante Cochrane, 194, Sala 2, no bairro da Aparecida, em Santos. Vou repetir. Almirante Cochrane, 194, Sala 92, Aparecida, em Santos. É no dia 20, no próximo sábado, às 3h30 da tarde. Fica registrado aí o convite e uma boa oportunidade da gente também fazer o bem para quem está enfrentando aí o tratamento de rádio ou de químio, tratando e combatendo o câncer de mama. A gente falou muito aqui de
genética, falou muito de exames, falou muito de alimentação, mas a gente precisa falar, para todo mundo que está nos assistindo, da questão dos fatores de risco, né? Quando a gente fala do coração, quais são os fatores de risco, doutor? Não, os fatores de risco importante, nós temos o colesterol, é um dos fatores de risco, a vida sedentária, o fumante e a alimentação, né? A obesidade, a hipertensão arterial e o diabetes. São os fatores que mais podem agravar as coronárias e levar ao infarto do miocárdio. Então, o paciente deve se cuidar com a dieta, uma alimentação saudável, fazer os exames periódicos para ver se ele não é diabético, para poder fazer o tratamento correto, verificar se ele não é hipertenso, para também fazer o tratamento correto, porque hoje a gente tem tratamentos excepcionais, drogas muito modernas que hoje recuperam o paciente e melhoram as condições clínicas desse paciente. Você consegue tratar bem a hipertensão, você consegue tratar bem o diabetes, você deve controlar essas doenças que são doenças de base que futuramente vão levar a um risco cardíaco. Controlar o colesterol, também existem drogas modernas que a gente consegue controlar bem o colesterol do paciente e fazer com que ele faça exercício físico 3 vezes por semana, não precisa ser exagerado, mas que ele fizer uma caminhada aí de 20 minutos. 20 minutos já é o suficiente. 20 minutos é o suficiente. Ou se ele fizer 30 minutos, 3 vezes por semana e de uma maneira regular, ele está bem orientado. E tomar cuidado com outras coisas, que seria a alimentação, os níveis de colesterol têm que estar adequado, a glicemia tem que estar controlada para ele poder viver e ter um risco menor. Isso também vale para criança, né? Muito, Atividade física muito. E alimentação é também uma recomendação para que a gente evite um mal lá na frente. Eu brinco que a atividade física na infância começa ali, quando a criança começa a rolar, a gente tem que orientar sempre, né? Nos primeiros anos a parte lúdica. E assim, a gente vive uma epidemia das telas, né? Eu vejo bebês com... Você vê as crianças com os tablets, com celulares, então isso vai ter um impacto gigante. São crianças extremamente sedentárias. Então a gente tem... Sedentárias, solitárias. Solitárias, que vão verdade. ter lá na frente dificuldade de socialização, Hoje a gente fala em autismo digital, que as crianças, elas não precisam mais de outra pessoa. Elas precisam, tudo ali, elas estão ali no Por isso que o mundinho. limite, e por isso que, Importantíssimo. que toda aquela rede que está por trás, que são os pais, na verdade, precisam ter a consciência de que a educação cabe a eles e os limites cabem a eles. Não, eu também. falo com minha dificuldade como mãe Eu também. também. Mas a Academia Americana de Pediatria, doutor, fala hoje em nada de tela, e televisão também, que a gente fica tão feliz, né? Assiste televisão. E fala em nada de tela até os 2 anos, porque você está perdendo uma grande oportunidade, né, de melhoria cognitiva. A gente vê crianças que eles... Você vê uma criança no computador, no celular, fazendo atalhos cerebrais, eles não assistem um vídeo até o final. Sim. Então, qual o impacto disso depois, né, doutor? Mas voltando a essa parte física, a gente tem que sempre insistir na socialização do esporte, na atividade física e a criança Mas sem que tá... exageros, não, né, doutora? Então, sem exageros. A gente tem que tudo na vida ter um equilíbrio. Então, a gente vê hoje também essa parte esportiva de alto rendimento. Crianças muito novas, né, sendo submetidas a uma rotina que... Às vezes, a tarde toda de treino, né? Sim. Tem criança que às vezes vai para a escola e a tarde treina a tarde toda. Então, é um equilíbrio sempre. Mas essas crianças de alto rendimento, elas precisam também ter um acompanhamento bem especializado, tanto do ponto de vista pediátrico, cardiológico e nutricional também. Porque o aporte proteico, dos minerais, é diferente também para essas crianças. A gente tem 3 minutos. É 3 minutos, Alexia? E uma pergunta no ponto. E eu quero privilegiar o telespectador. Vamos lá. É a Animade Ali de Santos. Fui à Policlínica da Ponta da Praia e me relataram que era para fazer um eletrocardiograma. Que para fazer um eletrocardiograma demora cerca de 1 ano. O que acham disso? Tá errado. Eu não sou médica,
Mas tá totalmente errado. absurdo. É um Isso absurdo. é feito quase que imediato. É muito triste. E esse atendimento, quando a gente fala de saúde do coração, um paciente que está com risco de infarto, o atendimento tem que ser rápido, né, doutor? É imediato. Imediato. Você não pode esperar ou perder tempo nenhum. Quanto mais tempo você perde, mais o risco do paciente está evoluindo. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu queria muito agradecer a participação do Dr. Alfredo. O Dr. Alfredo é médico conveniado da Unimed, atende pela Unimed e gentilmente está aqui na nossa bancada, na estreia do nosso Bom Dia Saúde. A partir dessa quarta-feira, na próxima quarta-feira, nós também falaremos de saúde. Você que é nosso telespectador pode entrar em contato conosco através das nossas redes sociais e sugerir o assunto que você quer ver tratado aqui no nosso Bom Dia Saúde. Doutor Alfredo, muito obrado pela tua participação e parabéns pelo teu trabalho. Eu agradeço a gentileza de vocês e espero ter contribuído com um assunto que é tão importante e que as pessoas entendam a importância de se tratar, de se cuidar, e a gente espera que eles se deem muito bem. Exatamente. Doutora Heloísa, muito obrigada pela tua participação. Doutora Heloísa também é médica conveniada da Unimed, atende a Unimed Santos. Eu queria muito te agradecer. Já não é a primeira vez que a senhora está aqui, mas foi com muita surpresa, uma surpresa muito bacana tê-la aqui na estreia desse nosso muito quadro. Obrigada. Não, e a oportunidade de falar, porque é um assunto tão apaixonante, né? Sim. Eu brinco, se a gente mudar a vida de uma criança por dia, já está aqui na minha missão. Porque são hábitos simples, né, doutor? Que às vezes é só sentar e redefinir. Eu me sinto também como uma mãe, porque eu também é um desafio também imenso para mim. Diário. Mas eu quero que a minha filha chegue a melhor idade com saúde. Com saúde. O mental importante é isso. E física. É uma pena que na nossa época, quando a gente era jovem, tinha educação física na escola, a gente adorava aquilo lá, e hoje a gente vê quantas dificuldades, né? Hoje a criança foge da educação Foge física. da educação E isso física. não pode acontecer. É verdade. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Amanhã vocês ficam na companhia de Rogério Conde. Durante todo o dia você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo, acessando o Santa Portal. Eu volto na sexta-feira. Até lá. Tchau.